Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, deputado federal Flávio Nogueira, do PDT. Deputado, qual é a leitura que o senhor faz desse relatório, com a exclusão de estados e municípios, suscitando inclusive manifestações da vice-governadora e também do prefeito Firmino Filho? Boa tarde. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu dizer aqui, boa tarde também aos telespectadores. Eu acho que isso volta depois. O relator e mesmo a Câmara vai aceitar a presença dos estados e dos municípios. O que pegou foi, segundo lá, o sentimento lá da Câmara, é de que os governadores, de um modo geral, diziam para lá que estava de acordo com a reforma da Previdência, mas não fazia nenhum esforço para aprová-la. Então, e que nós achamos que os estados são mais endividados, têm uns déficits maiores de previdência do que a própria União. Todos os estados juntos têm um déficit de quase 100 bilhões de reais, que não chega isso à União. Então, quem é mais sofrido o Estado e cada Estado do que a própria União. Os déficits previdenciários dos Estados, em todos os Estados, inclusive os mais ricos, os maiores déficits é de São Paulo, Rio e Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então, veja aí. Mas esses são Estados ricos, que podem estar levando aí, durante um tempo, tocando lá esse déficit. O sofrimento, mas pode. Os outros estados, principalmente do Nordeste, fica difícil, muito difícil. Então, a reforma da Previdência, eu defendo, vou trabalhar nisso aí, para que também inclua os estados e também os municípios, aqueles que têm um regime próprio de Previdência. Deputado, o senhor teve uma emenda de sua autoria, incorporada ao relatório, acatada e aprovada no relatório do deputado Samuel Moreira. O que trata essa emenda? Que benefício pode trazer a servidores públicos já aposentados nessa fase aí de transição para a nova Previdência? Bom, é uma emenda de número 277, pode ver isso aí na internet. Foi acolhida pelo relator em sua integridade, inclusive fez com que modificasse até um pouco o parecer do relator, né, em que disse que todos os servidores públicos aposentados até a promulgação da PEC, aqueles do regime geral da Previdência, embora aposentados, possam continuar no emprego, com um contrato de emprego, e inclusive também com os benefícios. Então, essa emenda minha foi acatada e agora deve ser, primeiro, aprovado pela comissão e depois aprovada, se o caso for, levado para o plenário da Câmara Federal. Isso não pode gerar uma insatisfação até, ou mudar o esforço do governo, por exemplo, que é de enxugar a folha da Previdência? Não, mas ele não enxuga, porque ele ele continua contribuindo também à Previdência, né? Ele não vai ter mais se aposentar pela segunda vez. Todo aposentado, ele desconta também para a Previdência. Deputado, os governadores erraram na estratégia relacionada à reforma da Previdência? Eu acho que sim. Embora tenha governadores que queriam já manifestar o desejo de estar trabalhando pela reforma da Previdência, alguns não fizeram isso em nome da unidade do colegiado. Nós temos os 9 governadores do Nordeste, eu acho que só um que não é do PT. Todos são do PT, têm o mesmo partido e eles estão, portanto, caminhando juntos, né? Eles atuam no conjunto. Então, eu acredito que, mesmo tendo algum outro governador que já queria apoiar de cara a Previdência, preferiu, nesse momento, nesse instante, estar fazendo assim a queda de que não aprova, de que não estava aprovando a Previdência. Aí viu que foi um erro estratégico, como você falou, e agora estão pedindo para entrar na reforma, participar da reforma. O seu partido mantém o fechamento de questão contra a reforma? Nós
estamos trabalhando para que possa estar, portanto, revendo isso aí. Eu já disse lá, eu posso dizer de público, isso foi uma estratégia completamente errada. A do PDT. Do PDT. O que é que eu digo sempre aqui? Já estive aqui antes com vocês e volto a dizer de que no texto original que foi mandado pelo Planalto para a Câmara, eu não votarei o texto original, mas com as modificações e aquelas, coincidentemente, que eu sempre falava, todas elas agora foram aceitas. E aí, qual é então a desculpa do meu partido dizer que não vota na Previdência? Então, nós estamos trabalhando para que ele agora, o partido como um todo, possa estar revendo essa posição que eu acho equivocada. Como é que fica o discurso depois de se manifestar contra, deputado? Não, a gente manifestar contra, porque eu tinha a impressão de que o partido, ele apostava de que, vamos assim dizer, ou então previa de que isso não ia acontecer, de que o governo não abriria mão, por exemplo, do BPC, não abriria mão da aposentadoria rural, da capitalização. Quem é que pensava nisso? Então, a capitalização também caiu. Caiu, Caiu. Então, o que é agora que impede nós estarmos trabalhando pela reforma da Previdência no momento crítico em que passa o país? Nós estamos numa recessão grande que pode levar até a depressão, que aumenta o caos. E projeta-se, no caso, não aprovando a reforma da Previdência, de que não teremos, no Brasil, dinheiro para pagar os funcionários públicos e também até os aposentados, principalmente eles. Olha, veja agora, o governo pediu a nós, lá da Câmara, para quê? Para a gente aprovasse uma receita de crédito de 294 milhões, salvo o milhão engano, para pagar o quê? O BPC. Esses benefícios que a gente trabalha por eles, benefícios e prestações continuadas. Então, aí nós, lá, principalmente o presidente, fez uma negociação de que, tá bom, a gente aprova isso, mas libere os créditos para as universidades, que estavam contingenciados. E não deixa de ser corte, embora provisório, mas é um corte. Então, eu acho que, por esse lado aí, desse aspecto aí, de estar, portanto, prejudicado com a economia do país, a Câmara Federal tem, portanto, trabalhado muito. Deputado, o seu partido, o PDT, decidiu aí, no acordo com o governo, mudar a composição da Secretaria de Turismo, indicação do partido. O deputado Flávio Nogueira Júnior já assumiu a Secretaria de Turismo e agora o partido está, assim, 100% contemplado, está acomodado. Em que nível, que avaliação o senhor faz do PDT aqui na base de sustentação do governo do Estado? Na verdade, nós nunca tivemos problema nesse sentido com o governo, nunca. Apenas chegou o momento em que eu até pedi para não ficar com a Secretaria de Turismo, porque achava ela muito pequena, entendeu? O organograma das diretorias, não tem mais sentido. Lá tinha uma diretoria do Prodetur que nem existe mais, isso aí, entendeu? Não tinha uma coordenação para se colocar um especialista, né? Uma pessoa que entendesse bem do turismo, que pudesse estar desenvolvendo projetos. Então, isso foi estudado, isso foi colocado para o governador e ele foi aceito. Então, se houve uma melhora nesse sentido, né, de organização, para que pudesse desenvolver de fato a prática praticar mesmo projetos de turismo, aí vamos ver como é que a gente pode estar fazendo isso. O desafio agora é a eleição municipal. O partido também integra na capital a base de apoio ao prefeito Firmino Filho. Essa é a tendência? Nós estamos, na eleição passada, nós estivemos na eleição do prefeito atual, Firmino Filho, e não há por que estar nesse instante pensando em estar saindo da base. Então, eu acho que a projeção de que lá na frente o PDT esteja junto com o prefeito Firmino Filho. Quero agradecer ao deputado federal Flávio Nogueira, do PDT, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Boa tarde.